Esse episódio é o episódio mais importante que eu tô gravando no meu canal nesses 2 anos de existência. Eu tava esperando pra gravar esse episódio com 1 semana de antecedência do Super Mundial, porque ele vai ser polêmico, eu tenho certeza. Não tem clubismo nesse episódio, e sim aspectos extremamente técnicos de um cara que acompanha o Mundial de Clubes há mais de 30 anos. Então se prepara, mano, porque eu vou chapar no teu peito, quer você queira ou não. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Dá like, cara, que esse episódio vai pegar fogo, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra dar informação pra você técnica e sem clubismo, tudo sobre Mundial. Porque Mundial, meu irmão, Mundial é o campeonato mais tocha, velho. Então tem conversa, 1 semana de Super Mundial e é isso aí, cara. O PSG ganhou a Champions agora, mas não ganhou o Mundial ainda, vai ter que ganhar ainda, entendeu? Então se inscreve. Qual que é o episódio de hoje, meu amigo? Top 20 maiores clubes da história. Nossa! Inclusive, eu tô gravando com a peita original do Kashima Antlers de 2016, que enfrentou o Real Madrid na final. Essa peita aqui, mano, da final do Kashima, do meu Kashima. Tão importante que é esse episódio pro canal. Eu fiz um estudo ao longo de meses, tentando estabelecer critérios para elencar qual o ranking dos maiores clubes da história pelos critérios do Mundial de Clubes. Bom, nós temos ranking da Conmebol, nós temos ranking da UEFA, da CONCACAF, nós temos ranking das seleções que a FIFA faz, eles pegam os últimos anos, mas e do Mundial? Então eu decidi, ao longo de todos esses anos acompanhando o Mundial de Clubes, fazer um levantamento técnico, sem clubismo, para classificar, para fazer o ranking dos maiores clubes do mundo. O clube é o maior do mundo quando ele conquista o Mundial, velho. E não precisa nem falar que tem que ser de acordo com o Mundial de Clubes, porque é o campeonato mais tocha, velho. Tem que bater o olho no brasão do time, no escudo do time na hora que ele entrar em campo. E você tem que falar, eu respeito essa escuderia. Eu respeito essa escuderia, porque ele tem história no Mundial de Clubes. E abre o parênteses aqui. Estima-se que só de primeira divisão nós temos mais de 3.100 clubes no mundo. Se a gente contar segunda, terceira divisão, quarta divisão, divisão de acesso, você passa dos 15 mil clubes existentes no mundo. Então, meu amigo, se teu clube tá entre os 50, 40, 30, bota a mão pro céu, que teu clube ele faz parte da história do mundo. Então esse canal tem muito respeito se seu clube tá nesse ranking. Muito respeito. E nós tivemos mais de 60 decisões de Mundial de Clube, vários formatos, mais de 80 times que já disputaram essa competição, e eu precisava ranquear pra gente se situar no Mundial de Clube, qual que é o calibre do time. Quando se fala do clube no exterior, qual que é o peso? Então eu precisei estabelecer alguns critérios técnicos, como eu disse, sem clubismo. O critério, ele é estabelecido por pontos. Então são 10 critérios estabelecidos por mim. Cada critério vai dar um número de pontos pro time que está sendo avaliado, certo? Para depois eu mensurar esse ranking. São 10 critérios. Quais são os 10? Primeiro critério: o time ganha 5 pontos por título do Mundial de Clubes a partir de 2005. A gente sabe que o Mundial de Clubes, a partir de 2005, alguns times tinham que passar nas quartas de final, depois da semifinal para chegar na final. Ou, no caso dos clubes europeus e da Conmebol, semifinal e final por conta do peso da competição continental. Segundo critério: 4 pontos por clube que ganhou a Intercontinental de 1960 até 2004. Por que não 5? Porque o time já chegava na final e isolava os outros continentes. Então, clubes da América do Sul e da Europa, 4 pontos de 1960 a 2004. Terceiro critério: o clube ganha 2 pontos se ele chegou em uma final do Mundial de Clubes, independente da época. Se o clube chegou na final do Mundial de Clubes, ele ganha 2 pontos. Quarto critério: se o clube conquistou o terceiro lugar. Entenda-se, conquista não é eliminação igual na última Intercontinental. Conquista é do formato de 2005 em diante, em que o clube ele tinha que chegar na semifinal, perder e depois ganhar mais um jogo para conquistar o terceiro lugar do Mundial de Clubes. 1 ponto para esse clube. Quinto critério, cara: 1 ponto por título do clube que possui 100% de aproveitamento, com exceção dos clubes que só ganharam uma vez. Ou seja, se o clube chegou em 3 finais de Mundial de Clube e ganhou as 3, ele vai ganhar 3 pontos. Se ele chegou em 2 finais de Mundial de Clube, ele vai ganhar mais 2 pontos. E assim sucessivamente. Porque 100% de aproveitamento, meu irmão, no Mundial, cara, é... Sexto critério: o clube ganha 2 pontos se ele foi campeão continental, mas no ano
que ele iria disputar o Mundial, não ocorreu Mundial de Clubes. Nós tivemos 2 edições, ou seja, 4 pontos do campeão, dividido pelos 2 que supostamente se enfrentariam em uma final. 2 pontos por clube. 7º critério, o clube ganha 1 ponto se ele ganhou a Continental, mas ele desistiu de jogar a final e a final aconteceu. Como, por exemplo, a final que o Atlético de Madrid se sagrou campeão mundial. Então, o clube que desistiu, ele não vai ganhar 2 pontos, ele ganha apenas 1 ponto porque ele nem disputou. 8º critério, e a partir de agora são 3 critérios para desempate, porque os clubes aqui, de acordo com a pontuação que eu calculei, eles podem empatar em pontos. No caso de empate, eu elenquei mais 3 critérios para ocorrer esse desempate. Qual que é o primeiro critério? 100% de aproveitamento no Mundial. Se 2 clubes aqui empataram na pontuação, fica melhor classificado o clube que possui 100% de aproveitamento. 9º critério para desempate. O clube que ganhou o Mundial, que conquistou o Mundial mais recente, ou que chegou em uma etapa mais longe do que o clube anterior. Então, por exemplo, se 2 clubes empataram, só que o último clube foi campeão em 2015 e o outro foi em 2010, o que foi campeão mais recente está na frente. 10º e último critério, que é um critério de desempate, fica abaixo o clube que desistiu de jogar o Mundial de Clubes. Nossa senhora, cara. Abre um parênteses aqui. Palmeirenses. Por que eu estabeleci a partir de 1960? Porque é o que a FIFA reconhece. Porque o caminho para ser trilhado para ser campeão mundial, você teria que passar por uma Libertadores da América ou por uma Champions League. A Copa Rio foi o primeiro Mundial de Clubes? Foi. Isso vai ser tema de um outro episódio. Mas a FIFA não reconhece, então não dá pra eu encaixar aqui o Mundial do Palmeiras com o vice-campeonato da Juventus. Por isso que eu tô falando, é sem clubismo. É de 1960 até os dias de hoje. Beleza, palmeirenses? A gente vai discutir a respeito desse Mundial também de maneira técnica. Antes da gente citar os índices, eu vou citar alguns clubes aqui para vocês se situarem. Alguns clubes brasileiros e alguns clubes que estão agora no Super Mundial para vocês verem a colocação. Vamos lá, vamos lá. Urawa Reds tá no grupo do River, grupo E, 65ª posição Urawa Reds. Monterrey, que também tá no grupo do Urawa Reds, 41º. Al Hilal, 39ª posição. Al Hilal, presença garantida, foi para uma final, né? Fluminense, 38º. Atlético de Madrid, 37º. Pachuca, 35º. Al Ahly, 34ª posição. Benfica, 33ª posição. Não, agora é o meu time, né, mano? Palmeiras, 31ª posição. Borussia Dortmund, 26ª posição. Manchester City, 25ª posição. Internacional, 24ª posição. Aí, Colorado, 24ª, estão na frente do City, meu amigo. Atenção, flamenguistas. Flamengo, 23ª posição. Chelsea, 22ª posição. Conseguiu um vice-campeonato com o Corinthians e ganhou em cima do Palmeiras em 2021. Tá logo à frente do Flamengo. Agora tá na hora da gente falar do top 20, né, galera? Top 20 maiores clubes da história. 20ª posição, Grêmio. É, galera, Grêmio, campeão em 83 e 2 finais no Mundial de Clubes. Uma em 95 contra o Ajax, que era a base da seleção holandesa, e contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo em 2017, que a gente sabe como foi um massacre, mas Grêmio, parabéns, 20ª posição. 19ª posição, Porto. É, meus amigos, Porto tem 100% de aproveitamento nos 2 títulos mundiais que conquistou. Final da década de 80 e 2004 em cima do Once Caldas. 18ª posição, River Plate. River é campeão mundial em 86, chegou em 2 finais de Mundial de Clubes e ganhou um 3º lugar em 2018, quando foi eliminado pelo Al Ain na semifinal. River Plate, 18ª posição. 17ª posição, Santos. É lógico, né, cara? Santos bicampeão mundial com Pelé e chegou na final contra o Barcelona em 2011. 16ª posição, Estudiantes. Chegou em 4 finais de mundiais de clubes, ganhou apenas uma e tem 3 vices-campeonatos, o último em 2009, contra o Barcelona do Messi e do Pep Guardiola. Aí o primeiro título do Barcelona mundial, jogaço, hein? 15ª posição, Juventus. 15ª posição, 3 finais de Mundial de Clubes e 2 títulos. A Juve ganha em 85 em cima do Argentinos Júnior, para mim é a final histórica aí do Mundial de Clubes, e retorna com o Del Piero em 1996 batendo o River Plate. Lembrando que na década de 70 ele já tinha perdido uma final do Mundial de Clubes, mas enfim. 14ª posição, Manchester United. O Manchester, em 1968, chega na sua primeira final da Intercontinental, do Mundial de Clubes, perde para o Estudiantes, retorna
Em 1999, bate o meu Palmeiras, ganha com aquele time de Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham e companhia limitada, e retorna em 2008 com Rooney, Cristiano Ronaldo e a mesma base ali do meio-campo do Manchester United, e ganha da LDU no Mundial de Clubes. Parabéns, Manchester United, 14ª posição. 13ª posição, Corinthians. Eu tô falando pra vocês que não tem clubismo, galera. Corinthians vai pra 2 finais de Mundial de Clubes, ganha as duas, tem 100% de aproveitamento e ganhou nas duas versões. O Mundial de Clubes de 2000, como o Corinthians foi convidado, eu atribuí a nota 4 pra ele porque ele era um clube convidado, apesar de ter ganhado o Campeonato Brasileiro. Mas ganhou o Mundial de Clubes antes e tem 100% de aproveitamento. Corinthians, 13ª posição. 12ª posição, Ajax. Ajax ganha 3 Champions League, o Ajax de Cruyff, ali na década de 70, desiste de 2 finais, por conta do medo da pancadaria, etc. Ele ganha a sua primeira final, retorna, cara, em 1995, bate o Grêmio na final, que é o, como eu havia dito aqui, era a base aí da seleção holandesa, e ganha o seu segundo título disputado com 100% de aproveitamento. 12ª posição pro Ajax. 11º clube, Liverpool. Meus amigos, quase que ficou entre os 10 em Liverpool. Liverpool participa de 4 finais de Mundial de Clubes. Liverpool ganha 6 Champions League, mas só disputa 4 mundiais. Desiste de 2 mundiais de clubes no final da década de 70. Perde pro Flamengo em 81. Perde pro Independiente em 84. Perde pro São Paulo em 2005. Mas aí em cima do Flamengo em 2019 ganha e tira a Uruca de seu eterno vice do Mundial de Clubes. Liverpool, 11ª colocação. Agora é hora do top 10, meu amigo. Agora é assim, cara. Daqui pra frente você tem que respeitar, cara. Tem que respeitar muito. Porque você tá entre os 10 maiores clubes do mundo. Quando se fala em Mundial de Clubes, meu amigo, não tem que falar. Tem que respeitar, cara. O time tem que ser bem casca-grossa pra estar entre esses 10. A gente tem que admitir isso aqui no canal, cara. É um canal de Mundial, né, meu cara? A idoneidade desse canal é chancelada por esse ranking. Vamos pro top 10. 10º lugar, Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai, apesar de ter ganhado seu último título no final da década de 80 em cima do PSV, que foi uma final estrondosa, ele vai pra 3 finais de Mundial de Clube e ganha as 3. Ganha em 1971 contra o Panathinaikos, empata 1-1 no jogo de ida. Ganha no Uruguai no jogo de volta por 2-1 e levanta seu primeiro título mundial, ano em que o Ajax havia desistido de jogar. Em 1980, o Nacional do Uruguai volta de novo e bate o Nottingham Forest por 1-0 e levanta o seu segundo caneco, 100% de aproveitamento. E em 88, bate o PSV num jogo bizarro, 2-2, PSV do Romário, inclusive, do Koeman, já falei aqui em outro episódio, vai pra pênalti, quase 10 disputas de pênalti, meu irmão. Ele vai lá e ganha o seu tricampeonato com 100% de aproveitamento. Nacional do Uruguai, 10º lugar. 9º lugar, Independiente da Argentina. Meu amigo, tem 7 Libertadores, tá? Apesar de não estar considerando títulos continentais, mas o Independiente deixa de disputar um Mundial por conta do Bayern, mas ele vai para outras 6 finais de Mundial, todas na época da Intercontinental. Toma 2 lapadas da Internacional de Milão, mas ele retorna em 1973, bate a Juventus na final do Mundial, perde para o Atlético de Madrid em 74, 75 não houve, e retorna em 1984 e bate o Liverpool na final do Mundial por 1-0. Justíssimo, meu amigo. E olha, podia ter tido essa final de 75 que o Bayern desistiu, viu? Porque eu não sei não. 9ª posição, Independiente. 8ª posição, Peñarol. Cara, Peñarol ganha 5 Libertadores da América, meu amigo. Inclusive, participou da primeira final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Toma uma sacolada. Retorna batendo o Benfica em 61. Em 1966, ele ganha o Mundial de Clubes em cima do Real Madrid, dando ao Real Madrid a sua primeira derrota na história do Mundial de Clubes. Volta para sua 4ª final do Mundial de Clubes em 1982. Conquista o seu tricampeonato mundial em cima do Aston Villa. Mas em 1987 ele perde para o Porto de 2-1 na final do Mundial. Um jogo com o campo forrado com neve, bem nivelado, mas o Porto vai lá e ganha. Parabéns, Peñarol, 8ª posição. 7ª posição, São Paulo Futebol Clube. Eu vou falar de São Paulo, meu irmão. Meus amigos são São Paulino, não tem o que falar, meu irmão. São Paulo, tricampeão mundial em 3 mundiais de clubes disputados, meu irmão. 92 em cima do Barcelona, 93 em cima do Milan e 2005 na primeira edição do Mundial de Clubes chancelado pela FIFA. Bate na semifinal o Al Ittihad e na final ganha do Liverpool com o Rogério Ceni detonando o jogo e com o Mineiro fazendo o único gol, com a única chance possível e depois botando todo mundo lá atrás para defender. São Paulo é o clube brasileiro melhor colocado, lidera o ranking de clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Eu acho que ninguém tinha dúvida disso, né? Vamos ver se o Palmeiras aí nos próximos 10, 15 anos consegue aí, né? Pelo menos tirar um pouco dessa vantagem aí, porque, pô,
Tá na hora, né, Palmeiras? Tá na hora, né? Sexto lugar, Internazionale de Milão. Cara, não tem o que falar, velho. 3 finais de Mundial, 3 títulos. 64 e 65 em cima do Independiente e 2010 em cima do Mazembe. 100% de aproveitamento, último título em 2010. Passou o Carretel, não tem conversa. Sexta posição, Inter de Milão. Cara, agora é o top 5, velho. Agora sim. Você respeitou os times até agora, meu amigo. Agora nesse top 5 você tem que fazer reverência pra esses times, cara. Porque não tem, cara. O top 5 clubes, vocês já sabem provavelmente quem que é. E esses caras têm que tirar o chapéu, meu irmão. Porque eles estão aqui de maneira extremamente merecida. Quinto lugar, Boca Juniors. Cara, não tem o que falar, velho. Será que esse cara não respeita o Boca? Óbvio que respeita o Boca. 6 Libertadores, 5 disputas de Mundial de Clubes e 3 títulos. Boca Juniors ganhou seu primeiro Mundial de Clubes em 1977 em cima do Borussia Mönchengladbach. Em 78 ele ganha a Libertadores, mas não ocorre a disputa do Mundial de Clubes. Retorna nos anos 2000 e bate o início do Real Madrid dos Galácticos com aquele 2-1 que, cara, tem que falar nada do Palermo, Esqueloto, Riquelme e companhia limitada. Retorna em 2001, perde pro Bayern de Munique no jogo amarrado por 1-0. Em 2003, bate o Milan, empata 1-1 e ganha nos pênaltis do Milan, de Gattuso, Kaká, Dida e companhia limitada, Seedorf, cara. E ganha nos pênaltis, inclusive o Yarley já tava nesse time, tá? E em 2007 o Milan dá o troco nele, ele chega na final do Mundial de Clubes, mas ele perde pro Milan em 2007. Boca Juniors, quinta posição do nosso ranking, merecidíssimo, meu irmão. Não tem, velho. Boca no Mundial. Por isso que eu tô falando de Super Mundial, meu irmão. Cuidado com o Boca, velho. Cuidado com o Boca. É Boca. A hora que vira a chavinha do Mundial, tá aqui o resultado. Ele é o quinto maior do mundo, meu amigo. Não tem o que falar. Quinto maior do mundo. Quarto lugar, Barcelona. Tem que falar, né, meu amigo? Barcelona chega em 5 finais de mundiais de clubes e ganha 3. Chega na final contra o São Paulo em 1992, aquele Barcelona de Stoichkov, Koeman, Pepe Guardiola, Zubizarreta, perde pro São Paulo do Tele Santana por 2-1. Retorna em 2006 contra o Internacional, lembrando que nós já tínhamos Messi que estava no banco, mas a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Deco, Juli, Puyol, Valdés, perde com o gol do Adriano Gabiru, não conseguiu ganhar, mas aí depois ele chega em outras 3 finais de Mundial de Clube, 2 com o Pepe Guardiola como treinador em 2009, que o Messi faz aquele gol de peito, aquela virada histórica em cima do Estudiantes por 2-1. Chega em 2011 e arrebenta com o Santos por 4-0. Pra mim, o melhor clube que eu já vi jogar em termos de futebol apresentado e massacre. Pra mim, o melhor clube foi o Barcelona de 2011. E em 2015 bate o River Plate na final do Mundial com 2 gols do Suárez e 1 gol do Messi. Barcelona do MSN, né, cara? Com o Luiz Henrique ainda como treinador. Barcelona tricampeão mundial com 5 finais de mundiais de clube. A última em 2015. Merecidíssimo quarto lugar. Terceiro lugar, Milan. Cara, o Milan vai para 8 decisões de mundiais de clube e ganha 50% delas. Ganha 4. Em 1963, ele vai para sua primeira final do Mundial de Clubes e perde para o Santos de Pelé. Retorna em 1969 e bate o Estudiantes naquela final que é a maior pancadaria da história, motivo pelo qual vários clubes aí desistiam de jogar aqui por medo dessa pancadaria. Eu já disse que vou fazer um episódio no canal a respeito desse jogo, mas ele bate e ganha seu primeiro título em 69. Aí o Milan retorna no final da década de 90 com aquele trio de holandeses: Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, e ganha do Atlético Nacional em 1989 por 1-0, bate o Olímpia por 3-0 em 1990, conquistando seu tricampeonato mundial. Retorna em 1994 e perde pro Vélez por 2-0. Abre parênteses aqui. Ele se sagra campeão da Champions, sendo vice-campeão porque o Olympique de Marseille estava envolvido com aquele rolo, por isso que foi considerado aqui uma final de Mundial de Clubes. Ele não desistiu de jogar, tá? Retorna em 2003, perde pro Boca Juniors nos pênaltis depois de 1-1, mas aí retorna e ganha o seu tetracampeonato mundial em 2007 com Kaká, Seedorf, Inzaghi e companhia limitada, meu amigo. Milan, terceiro lugar do nosso ranking. Cara, Milan, vai falar do Milan, né, meu irmão? Milan, é muito respeito por ele, cara. Tipo assim, imagina se o Milan, cara, tivesse ganhando mais uns 2. Já tava colado no Real Madrid, meu irmão. Já tava colado no Real Madrid. Depois de 2007, infelizmente, o Milan começou. Será que agora, nos próximos anos, será que ele vai ressurgir das cinzas? Cara, é minha torcida, cara, porque o Milan é um time extremamente tradicional. É o terceiro lugar do nosso ranking aqui. Segundo lugar, Bayern de Munique. Meu amigo... 4 finais de Mundial de Clubes e 4 títulos. 100% de aproveitamento em 4. Ele é o único que conseguiu isso, meu amigo. Ele é o único. E detalhe, 74 e 75 o Bayern ganha e desiste de jogar, tá? Mas em 1976 o Bayern vem e ganha seu primeiro título mundial em cima do Cruzeiro. Jogo de ida e jogo de volta, inclusive aqui no Mineirão. Retorna em 2001 e bate o Boca Juniors por 1-0. 2013 enfrenta o Raja Casablanca, meu amigo. Obrigado, Atlético Mineiro. E ganha também
por 2-0, uma final teta, tranquilinho. E em 2020, o Mundial da pandemia, ele enfrenta o Tigres do México. Obrigado, Palmeiras. E bate o Tigres por 1-0. O Tigres jogou muito, tá? Mas ganha o seu tetracampeonato mundial com 100% de aproveitamento. Cara, por isso que eu falo aí, velho. O Bayern nesse Mundial, meu irmão. Inclusive tá no grupo do Boca, né? O Boca tem a 5ª colocação e o Bayern é o vice, né? Então, tipo assim, cara, em termos de peso de camisa no Mundial, meu irmão, Bayern e Boca, você não pode perder nesse Mundial, velho. É muito peso, cara, num jogo só desse Mundial, cara. Você é louco, você é louco. Bayern de Munique, 2º lugar com todo louvor. E ninguém tem dúvida de quem que é o primeiro lugar da nossa lista. Todo mundo já sabe, merecido, Real Madrid. 12 disputas de Mundial de Clubes, 9 títulos. Real Madrid ganha em 1960 em cima do Peñarol, perde em 66 do mesmo Peñarol, retorna em 98 e ganha do Vasco por 2-1, perde em 2000 por 2-1 do Boca Juniors, retorna em 2002 e ganha por 2-0 do Olímpia, volta em 2014 e ganha de 2-0 do São Lourenço, 2016 4-2 em cima do meu Kashima, 2017 1-0 em cima do Grêmio, 2018 4-1 em cima do Al-Ain, 2022 5-3 em cima do Al-Hilal e ano passado na nova Intercontinental 3-0 em cima do Pachuca. É o senhor dos mundiais. Nossa, da história elencados pelo meu canal em cima desses aspectos técnicos. E, mano, se você também chegou até aqui, você se inscreve no canal, velho. Olha o trabalho que deu, cara. Pegar todos os mundiais, elencar situações, estabelecer critério de parâmetro, peso justificável e justo. Então tá aí, meu irmão. Dos times que estão no Mundial, depois eu vou fazer uma lista, depois eu vou quantificar a lista, aí você pode também fazer aí na sua casa, dos times que estão participando do Mundial, qual que seria a classificação, depois em um episódio pré-Super Mundial eu quantifico aí também os títulos mundiais e o ranking que eles estão de acordo com esse critério, e eu preparei esse episódio pra você, principalmente por quê? Porque nós temos o Super Mundial, meu irmão, e eu também estabelecerei critérios de pontuação para campeão, vice-campeão, terceiro lugar, e talvez outros pontos para times que possam talvez se classificar para as oitavas, etc. Então esse ranking só vai permanecer do jeito que tá até o início do Mundial aí no próximo final de semana. Por isso que eu tinha que postar ele. Cara, comenta aqui o que você achou. Você acha que esse critério que eu utilizei foi justo? Os pesos que eu estipulei, você acha que foram critérios extremamente técnicos? Mas isso daqui é um prazer para mim chapar no teu peito, cara, um ranking desse. Na hora que o clube entra em campo, meu irmão, aí você tem que saber o peso da camisa do clube, meu irmão. Você tem que saber que aquele clube, ele tem história no Mundial, velho. A hora que um time ele entra em campo, cara, o outro clube tem que bater o olho e saber, cara, tem que respeitar a história desse clube no Mundial. Por isso esse ranking no canal é o ranking que eu vou levar a partir de hoje, ao longo de todos os anos agora da história do meu canal. Vamos lá, cara. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, cara. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Manda pros seus amigos pra ele ver em que lugar que tá a posição do clube dele no ranking. O meu Palmeiras tá em 31º. Manda pro São Paulino que tá em 7º. Manda pro flamenguista que tá em 23º. Manda, cara. Sabe por quê, velho? Porque o Super Mundial acontece daqui 7 dias e eu chapo no teu peito tudo sobre Mundial de Clubes. Até a próxima.